Bomba! Então para tudo que você tá fazendo, porque isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Bora aqui direto pra notícia, que eu sei que você tava esperando por mais novidades como essa. Olha aí. O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, se tornou alvo de críticas após uma reportagem do Financial Times revelar que uma reunião dele com o diplomata americano Tom Shannon em julho de 2021 teria sido o gatilho para uma articulação dos Estados Unidos em defesa do sistema eleitoral brasileiro e contra possíveis contestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal britânico, foi após essa conversa que Washington mobilizou diferentes órgãos, como o Departamento de Estado, a CIA e o Pentágono, para agir preventivamente, pressionando lideranças brasileiras e endossando publicamente as urnas eletrônicas. O episódio marca um ponto de inflexão na relação entre o governo americano e o Brasil, às vésperas das eleições de 2022. A conduta de Mourão, à época vice-presidente, é agora questionada por abrir espaço para uma influência externa considerada inaceitável por setores militares e políticos. Críticos apontam que, ao invés de proteger a soberania nacional, Mourão teria funcionado como facilitador de pressões diplomáticas que enfraqueceram o discurso de independência do país e alimentaram a narrativa de interferência internacional no processo eleitoral brasileiro. No Senado, Mourão costuma se apresentar como defensor da pátria, mas os bastidores revelados pelo Financial Times lançam dúvidas sobre sua coerência e sobre o real impacto de suas ações naquele momento decisivo para a democracia brasileira. Esses movimentos intervencionistas nunca tinham rosto. Ninguém sabia quem era. Desde essa época, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. A cereja do bolo é essa daqui. Eu vou pegar o meu iPad, porque eu quero ler o que o Ministério da Defesa falou em pronunciamento. Isso aqui é fundamental. Você lembra do início das manifestações de 2013. As manifestações de 2013, elas não tinham nenhum cunho político, né? No sentido de você via que a esquerda estava querendo manipular, mas eles não conseguiram manipular as manifestações de 2013. Aí, quando vem 2014, isso pré-MBL, pré-movimento de rua, pré-Zambelli, a Zambelli tinha aquele nas ruas, tinham revoltados online, que é o coitado do cara, né? O usuário de droga, malucão. Hoje ele me odeia. Normal, né? Eu acharia estranho se gostasse de mim, né? Coitadinho, eu fico com dó dele. E, enfim, aquele movimento todo, tinha Vem Pra Rua, né? E tinha uma turminha que ficava pedindo intervenção militar. E aí, quando a gente estava acampado lá, quem é que chegou para poder fazer a arruaça no nosso movimento? Tava organizadíssimo, cara. Tava direitinho, o pessoal levava comida, a gente fazia o almoço ali para as pessoas acampadas. Quem é que chegou lá para tocar o terror nas nossas manifestações? Ana Priscila Azevedo. Que é aquela menina que foi pega. Os vídeos dela, ela amiga do Mourão. Infiltrada. Exatamente. Só que eu e a Bia, a gente já sabia desde aquela época que ela não prestava. Por isso que ela nunca se aproximou de nada nosso. Nunca participou de live dessa livre. Nunca teve próxima de nada. E ela foi reconhecida. Era ela o tal do Dom Werneck. Hollenberg, isso. Era o governador. Então, ela, Ana Priscila Azevedo, e o tal do Dom Werneck. E adivinha? Lembre-se, a gente tá falando aqui antes do impeachment da Dilma. Tá? Antes do impeachment da Dilma. Quem é que aparece junto com a Ana Priscila Azevedo dizendo que era amigão dela, cheio de foto, vídeo com ela, dizendo que não, ela mostrava, ela ostentava isso. Não, eu sou de confiança, olha aqui. General Hamilton Mourão. Olha só, hein? E aí, produção, isso é revelador, hein? Isso é revelador. Olha lá, esse é o Dom Werneck, aquela ali é a Ana Priscila Azevedo e aquele ali é o Mourão. Desde essa época, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. Isso antes do impeachment da Dilma. Que ironia, né? E o Mourão não tá na porcaria. Não, calma que piora. Calma que piora. Não, calma. Na verdade, isso agora é que vai fazer sentido. Calma que piora. Eu tô perguntando dos dois L's ali. Eu falei, cola, ligação com cola. Falei, então, calma que piora, tá? Porque o que acontece? Mourão, em 21 de setembro de 2017, agora acabou o impeachment, a Dilma foi pichada, veio o Temer, e aí tá naquela iminência do julgamento do Lula. Lembra disso? É. Primeiro julgamento, que teve o tweet do Vilas Boas. Lembra do tweet do Vilas Boas? Vocês não lembram? Produção, coloca assim, tweet Vilas Boas, julgamento Lula no Google, que vocês vai aparecer alguma coisa aí. Só um detalhe, pessoal, prestem muita atenção no que o Alan tá explicando agora, porque vai conectar os pontos pra vocês. Vocês vão entender muita coisa. Daqui a pouco o Chiquini mergulha aí nesses interrogatórios de ontem e hoje, pelo jeito, acabou mesmo, que ia até sexta-feira, liquidaram tudo. Beleza. Então, aí a produção achou ali, olha ali, ó, tweet, tu não lembra disso aí? Olha só, bota ela, vê se consegue ampliar, produção.
É que a minha memória, essas coisas não saem da minha cabeça. Ó, tweet de General Vilas Boas sobre Lula foi discutido por ministros de Bolsonaro. O que acontece? O Vilas Boas faz um tweet falando que se não houvesse um julgamento justo com relação ao Lula, ou seja, o cara tem que ir pra cadeia, que as Forças Armadas iriam atuar. Ele deixa isso nas entrelinhas. E esse é o primeiro indício. Tá? E aí o Mourão fala, em 21 de setembro de 2017, de intervenção militar como general da ativa. Então você tem o tweet do Vilas Boas, o Mourão falando em intervenção militar, e aí você pensa o quê? Pô, um general da ativa falando em intervenção militar, o pau vai torar. O cara vai perder, vai ser rebaixado, alguma coisa vai acontecer, certo? Errado. Ele não sofre nada. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz até que não tem problema nenhum. Ele era ministro da Defesa do Temer. E ele é quem sai em defesa do Mourão. Então, se você colocar no Google, botar isso no Google, é só botar assim, Raul Jungmann, Mourão e intervenção militar. Ele vai dizer lá, não, ele falou ali só uma coisa de tese, lembra que ele fala com essa grossa assim, tá babinho, o Jungmann. Ele falou, não, tá de boa. Não aconteceu nada com o Mourão, tá? Só tem um detalhe, o Raul Jungmann, junto com o Etchegoyen, eles participam do IREE, que é o Instituto de Relações, não sei o quê, que é aquilo ali? Comissão do Senado convida Jungmann para explicar fala general sobre intervenção militar. Não deu porra nenhuma pro Mourão. Mourão falou em intervenção militar, literalmente. Eu não estou colocando palavras na boca do Mourão aqui. Tem até o vídeo. Cavalo de Troia. Eu tenho até o vídeo aqui. Eu tenho um link do vídeo do Mourão falando isso. Fardado. Bom. Fardado, irmão. Ele fardado falando disso. Então, foi colocado no imaginário popular, no imaginário das pessoas, desde 2006, mais ou menos, é onde eu consigo fazer o track, né? Traçar, não, É o histórico. Né? O histórico. Trilha. Trilhar, né? Então, até onde eu consigo ir nas minhas investigações, 2006, pode ter algo antes, né? Mas 2006 foi a primeira vez, Lula era presidente, né? Ainda no primeiro mandato, lembrando que o Lula sobe ao Palácio do Planalto em janeiro de 2003. Então, 2006, 3 anos depois, ou seja, o Lula estava indo para o último ano, né, na presidência. Você tem um panfleto que foi divulgado, um artigo do professor Olavo de Carvalho, onde o professor Olavo critica esse panfleto que foi divulgado, onde os generais estariam, né, supostamente, argumentando quais seriam as razões para uma intervenção militar para tirar o PT. A argumentação era toda pecuniária, ou seja, era só questão de grana. E o Olavo esculacha, cara, fala assim, pô, tá vendo como é que vocês são um bando de bosta? Você tem aqui narcotráfico, você tem Comando Vermelho, você tem PCC, você tem o Foro de São Paulo, você tem o Lula na presidência, dominando o Ministério da Defesa, apoiando o FARC, fazendo tudo que tá acontecendo, Tríplice Fronteira, Cacete A4, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, tudo acontecendo, e vocês vão dizer pra mim que o motivo é roubo? Né? É nesse artigo que o professor Olavo fala. 2006. E 2006. E nesse artigo, aí depois os militares falaram que não era de autoria deles, o Serrão era o editor do jornal onde o Olavo estava escrevendo, ele falou assim, ó, não é, e não é de autoria dos militares. Aí o Olavo fala, eu vou manter a minha crítica, porque não importa se isso é de autoria dos militares ou não. Aí o Olavo continua, aí como foi desmentido pelos militares que o texto não era de autoria deles, olha o que o Olavo diz, prestem muita atenção, abre aspas. Ora, que raio de coisa é isso, ou seja, esse panfleto, senão desinformação alarmista, preparação dos espíritos, né? Aqui 2, preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. E aí ele faz a última pergunta. E para que haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente, senão para dar preventivamente ares de contragolpe a alguma trama existente? É o que dá pra perceber desde o início, né? O Olavo falou isso em 2006. Eles estão lá, eles estão dando um golpe dizendo que estão agindo contra um golpe. Exatamente. É Isso é de 2006. 2006. O Olavo é um gênio. Aí você faz a timeline. Impressionante. Aí você faz a timeline. 2006, o Olavo fala disso. Ele alerta isso, ou seja, já tem um panfleto, já há um movimento dentro das Forças Armadas por algum grupo Exato. querendo gerar uma desinformação dizendo que há uma possibilidade de intervenção militar, quando na verdade não há. Não havia. tinha nada sendo nada. preparado. E aí você tem isso em 2006, com as manifestações de 2013 e 2014, você começa a ter grupos pedindo intervenção militar, então essa ideia começa a crescer nos círculos militares, clubes militares, etc. Aí vem 2013, 14, 15, 16, cada vez mais aumentando esse discurso, ao invés dos militares virarem e falar assim, ó, vocês parem com isso, que isso que não nos representa. Isso não existe. O Mourão abre a boca em 2017, confirmando esse zum que rolava, e se alguma coisa acontecesse, os militares entrariam para dar fim a um problema no Brasil. Em 2017, Mourão fala isso. Ele vira candidato a vice-presidente do Bolsonaro, sobe ao trono, né, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que ele não estava bem com o Bolsonaro desde o dia 1.
né? Lá no Palácio do Jaburu, né? Fala. Jaburu é o do vice-presidente. O Palácio do Jaburu. Então, do o vice-presidente. Palácio do Jaburu não era frequentado, ninguém ia lá. Bolsonaro não tinha uma boa relação com o Esse Mourão. nome, né? Jaburu, né? Não tinha. E o Mourão foi cada vez mais escanteado dentro do governo. Não se usa mais essa expressão. Escanteado? Não, Jaburu. Na minha época, Jaburu, tu sabe o que era? Eu sei, É sei. baranga. É baranga. Também já não se usa mais. Né? Eu também não. É. Hoje em dia a gente fala Janja. Ali o Mourão. E aí, 2017, quando o Bolsonaro é eleito em 2018, esse discurso de intervenção militar, ele morre. Até que você tem, agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é essa daqui, e eu vou pegar o meu iPad, porque eu quero ler o que o Ministério da Defesa falou em pronunciamento. Isso aqui é fundamental. Eleições de 2022, o Ministério da Defesa falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar as aspas aqui do Ministério da Defesa, porque isso aqui é crucial. Tá? O Ministério da Defesa disse assim, ó, sobre as urnas serem invioláveis, que não dá para fazer análise técnica, etc, blá, blá, blá. Não era uma auditoria, era uma... Peraí que tô chegando aqui no texto. Vamos aqui. Eu fiz tanta... Aqui, achei. Era uma... Não é auditoria, era uma... Esqueci o termo agora aqui, daqui a pouco eu pego. Mas não era auditoria, eles estavam fazendo uma fiscalização. Fiscalização. Então vamos lá. Abril de 2022, ano de eleições. Tá? Por causa de uma fala do Barroso, o Ministério da Defesa divulgou, abre aspas, as eleições são questão de soberania, acho que é isso mesmo. As eleições são questão de soberania e segurança nacional. Grava isso. Questão de soberania e segurança nacional. Portanto, do interesse de todos. Fecha aspas. Ministério da Defesa. Então eu estou lendo aqui para vocês um texto do Ministério da Defesa dizendo que olha como é que escalou o negócio. Você tinha um panfleto em 2006, o Zuzum foi rolando, aí você vai ter movimentos de rua falando isso, aí depois você tem um general falando isso, tudo de intervenção. E aí depois você vai ter o Ministério da Defesa, em ano eleitoral, dizendo isso aqui. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. E a segunda aspas que eu vou colocar aqui agora, que foi durante a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, onde o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, disse, abre aspas, democracia, assim como soberania, são questões essenciais do Estado brasileiro e questões de segurança nacional. Acharam um vídeo do Mourão falando. Não, eu tenho o link aqui. sobre Eu tenho o link do vídeo do Mourão falando da intervenção militar. Então, olha só. Você agora tem o ministro da Defesa falando que a questão eleitoral é uma questão de segurança nacional e uma questão de Estado. E as Forças Armadas, elas não estão para defender um dos poderes. Elas não estão para defender o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário. Elas estão para defender esse conceito abstrato louco aí, né, chamado Estado. Né? E agora você tem um ministro da Defesa fazendo isso. E aí, nessa fiscalização que eles fizeram, é o chamado Relatório Técnico da Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, SEV, que foi elaborado pela EFASV, que é a Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do SEV. Eles fizeram um relatório, uma fiscalização, dizendo o seguinte, opa, nós estamos com um embrólio aqui, porque não dá para auditar as urnas. Em linguagem técnica, eu quero ler aqui para vocês. Corrigir a pólen? Não, cara, é porque aqui nos Estados Unidos é tudo ar-condicionado, na casa, porque o ar-condicionado que não desliga. É obrigatório. Não, Né? não. Eu tô acostumado. Peraí, a gente não vai perder o fio da meada aqui, que é o mais importante. E aí, o que acontece? O que o Ministério da Defesa disse com clareza, né? Que a gente não tem como auditar as urnas eletrônicas. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que o próprio ChatGPT me disse. Para um sistema eletrônico de votação ser tecnicamente íntegro, ou seja, válido, ele deve permitir a auditabilidade end-to-end, com código aberto versionado. Neologismo aqui, mas que é... O general Paulo Sérgio Nogueira falou sobre isso hoje. E a compilação auditável e provas de integridade independentes. Por quê? Porque você teve uma auditoria que não era independente, feita pelo próprio TSE, a portas fechadas, sem nenhum outro órgão. Tanto é que, depois eu pedi para fazer um comparativo com as auditorias que aconteceram aqui nos Estados Unidos, etc. Você não tem filmagem contínua, você não tem grupos distintos, né, políticos, etc. Ou seja, a minha conclusão, o que o Alexandre de Moraes mais fala e enche o peito? Segurança nacional, não é? Sim. Defesa do Estado de Direito. Sim. Segurança nacional. Lembrem-se do que eu falei aqui das vítimas do 8 de janeiro, que eles falam que houve crime contra a segurança nacional. Sim, ele pega aquela lei sobre segurança nacional E aplica para todas as pessoas. Então, a galera do 8 de janeiro, ela foi completamente manipulada por um serviço de inteligência que estava aplicando guerra de quinta geração desde, pelo menos, 2006, tá? Pelo menos desde 2006, atuando
como aquele trecho do Olavo ali, né? Que a gente estava lendo aqui agora. A frase do Olavo eu quero ler, pelo menos isso aqui, né? Ele fala assim: preparação dos espíritos para que se enchem de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. Eles fizeram isso, e aí você pode perguntar para todo mundo que estava no 8 de janeiro. Todos, inclusive inspirados pela Ana Priscila Azevedo, que era ligada ao Mourão. Todos acreditavam a mesma coisa. Que as Forças Armadas iriam salvaguardar o crime contra a segurança nacional, que é o problema de você não poder auditar as urnas e que você não tem nem como afirmar e nem como negar que houve fraude nas eleições. Falo isso sempre. Resumo da ópera, né? Desculpa ficar tanto tempo aqui segurando o microfone, se me perdoe. Então vamos lá. Mas eu queria muito jogar esse pepino aqui pra A vocês. turma, eu fiquei fã-clube do Chiquinho aqui. Né? E aí você Eu vê, tô né? aqui pra ter essa aula de... Eu vim tendo essa aula no caminho, continuou, top demais. E é incrível, né? Como que eles fizeram isso. Né? E agora Bolsonaro é que tá no banco do diabo. Ontem, no meio de diversas análises, na verdade só choro aí, ataque gratuito contra o Flávio Bolsonaro, a família quer se perpetuar no poder, teve um texto que parte do texto é só gritaria também e ataque de pelanca, mas outra parte, o Carlos Andreasa, ele tenta raciocinar. E eu venho comentando várias coisas com vocês desde semana passada, assistindo muito, pelo menos aí em 2 pontos, né? No grande freio de arrumação e na união entre os 3 irmãos. Tô comentando aí desde o início da semana passada. Aí o Carlos Andreasa já começa falando que a candidatura do Flávio vem de um combo, que teria aí 3 coisas. A primeira delas, reage às insurreições regionais, reafirma a liderança de Bolsonaro e tenta amarrar, sob a gestão da família, o controle da direita. O que é que se chama isso? Freio de arrumação. Maior freio de arrumação, sem sombra de dúvida. Eu falei ontem até de novo, falei, ó, gente, quando você risca no chão, inclusive com uma pessoa que tem um peso acho muito maior do que um deputado estadual, por ser até esposa de Bolsonaro, você passa um recado para todo mundo aí que vem assim surgindo nas mais diversas regiões do país. Quando eu falo, pode parecer torcida, né? Para deixar empolgado. Pronto, o Andreasa chegou na mesma conclusão. Então, acho que eu não estava fazendo torcida, né? Quando eu falo, difícil você encontrar alguém mais racional no seu apoio a Bolsonaro do que eu. Dá o recado, a ação emancipadora, a do bolsonarismo sem Bolsonaro, puxada pelos donos do Centrão e governadores direitistas, não haverá solução que possa prescindir do bolsonarismo puro sangue. Fala assim, irmão, esquece aí, viu? De boa, de coração, esquece isso. E nesses termos, botando o preço lá no alto e se evocando como pauteiro da chapa, pretende deflagrar, condicionar a negociação. E mais do que isso, a eleição do ano que vem terá no debate e não vai ter como fugir. Com certeza, liberdade de expressão, luta contra a censura, a luta contra o sistema, sabe? A luta pela dignidade das vítimas do 8 de janeiro. Segurança pública também vai ser uma tônica, mas assim, certa como o sol. Vai até estar falando sobre isso já na entrevista para a Folha. Bolsonaro disparou uma ordem unida. Reação aos movimentos de independência acelerados neste pós-Bolsonaro. Ato que obriga os agentes a reação aos movimentos, né, da turminha do bolsonarismo sem Bolsonaro. Ato que obriga os agentes políticos a se posicionar. E muita gente quis posicionamento de várias pessoas. Teve até ontem aí o do Tarcísio, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Que exige adesão dos que, ante a missão do líder, armavam dissidências. Só que o que lhe cobravam era a delegação sobre quem o representaria. Aí está. E aí? Vamos se posicionar? Ao apontar Flávio, Bolsonaro quer dificultar o processo de superação a Bolsonaro e responde à imagem constituída a partir de sua prisão, a de homem frágil, que soluça sem parar, que alucina. Ele tomou uma decisão, exerceu o poder, liderou. Mais do que isso, né? Falar, ai, Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Opá, pipipi, popopô. Você vê que eu tava conversando com um amigo outro dia. Aí ele tava falando o seguinte, que ele tava falando do Eduardo Bolsonaro, isso tem mais de um mês. Aí ele falou o seguinte, que Eduardo já tinha feito um grande feito. Que as ações do Eduardo já tinham sido, assim, um cala-boca muito grande pra turma que ficava naquela gritaria do frouxonar, o frouxonarismo e tudo mais. Porque, assim, o cara abandonou tudo, foi pro vamos ver, mesmo sabendo que iria ter uma retaliação, iriam perseguir o Jair e o Jair ficou aí para ser perseguido. E aí? Cadê? Cadê a covardia? E aí, mais uma vez, ele tá respondendo, ai, que Bolsonaro isso, ai, que pipipi, que popopô, e tá preso? É, e eu não vou baixar minha cabeça, não.
Quando eu falo, é passada de pano, né? Quando a Andreasa fala, eu acho que ninguém discorda. A decisão por Flávio foi tomada sem a participação dos caciques do Centrão. Foram comunicados. Dessa forma, Bolsonaro informa que nada mudou, que, sendo ele o dono dos votos, continuaria a ser ele quem dá as cartas. Mais ou menos preso, não se aceita a reboque numa condição passiva. Não deixa de ser uma precificação. Nada avançará a revelia do bolsonarismo com Bolsonaro. Nada avançará sem que a família esteja à frente. Trata-se de esforço de rearrumação para negociar desde um lugar preferencial. Para negociar desde um lugar, deve ser desde já, né? Um lugar preferencial. Está faltando alguma palavra. Rearrumação, freio de rearrumação. Ou de arrumação. Aí vamos lá. Gente, Flávio deu entrevista. Várias perguntas boas, várias respostas melhores ainda. Eu falei, nossa, velho. Eu tô empolgado. Né? Todo dia dessa semana. Estamos num bom momento na direita, né? Tirando o fato aí que Bolsonaro segue sendo torturado diariamente e as vítimas ainda estão presas, mas isso vai mudar. Há de mudar. A manchete que eles escolheram foi a seguinte: não reeleger Lula é o que vai salvar meu pai da prisão, diz Flávio Bolsonaro. É um clickbait. Quando você olha assim um contexto que o Flávio falou, aí você entende, né? Mas beleza. Já vou para as perguntas. No início, como toda entrevista, né, escrita, tem um resuminho dos jornalistas que traçam algumas opiniões, reflexões. Não trouxe nada disso, não me interessa. Fui direto para as perguntas. Peguei as principais. Tem muita coisa que é só aquelas perguntas bocó da imprensa que eu falei, sabe, que não tem nem o que responder direito. Mas vamos lá. A Folha já começa perguntando, essa é realmente a primeira pergunta, o seguinte: ô Flávio, a classe política, né, reagiu de forma cética. E aí? É ou não é para valer a tua candidatura? E o Flávio já dá no meio. Quem está na linha de apostar que seria um balão de ensaio? Ai, não, é só para testar aqui o nome da minha candidatura. Quem está nessa são aqueles que, na verdade, não estavam esperando uma decisão de Bolsonaro. Eles estavam aguardando que a decisão fosse uma. Como foi outra, agora tentam arrumar uma desculpa para não seguirem a orientação, que é a turminha do mercado financeiro. Eles não estavam esperando a eleição de Bolsonaro. Eles estavam esperando que Bolsonaro escolhesse o candidato deles. Mas não tem problema. Meu nome está colocado, não tem volta, não é balão de ensaio, é irreversível e vai ter Bolsonaro na urna em 26. Vai ser um prazer fazer a campanha, meu presidente. Aí a Folha chega, já na sequência, segunda pergunta. Aqui ainda está tudo na sequência. O que Bolsonaro disse ao senhor e por que agora? Ele falou, tem que ter alguma espécie de alinhamento, de centralização. Pelo menos no discurso, nas decisões. Acho que tem que ser agora, porque isso vai dar um freio de arrumação. Eu tô falando isso tem uma semana. O maior freio de arrumação desde que a direita surgiu em 2013. Por razões óbvias, a primeira pessoa com que eu fui conversar foi o Tarcísio, que era a pessoa que estava sendo esperada para ser anunciada como tendo o apoio do presidente Bolsonaro. Foi uma conversa maravilhosa, franca, olho no olho, ele compreendeu e disse que eu teria todo o apoio. Só mostrar aqui uma coisa que a gente estava falando ontem. Aqui, ó. Pera, porque eu... Aqui, ó. Vou botar assim. Tá ali, ó. Momento atual da direita, maior freio de arrumação desde 2013, a união dos três irmãos. A direita agora tem um rosto, né? Tem que ter uma espécie de alinhamento e centralização, pelo menos no discurso. Eu botei a força simbólica, memética, planejamento, movimentos agora giram em torno de algo concreto. Centralização do poder de decisão. Rapaz, velho. Estamos 100% alinhados, Jair. Eu e o senhor estamos 100% alinhados, como sempre foi. 100% alinhado. Se os partidos do Centrão não apoiarem, o senhor vai sozinho, Flávio? Sozinho jamais, né? Vou com o povo. Óbvio que eu quero mais partidos comigo. No final das contas, quero acreditar que todos estão no mesmo projeto contra o PT. E aqui eu quero relembrar, em especial os tias do Zap. De novo, é relembrar só, né? Porque só precisa relembrar. Foquem no voto feminino.
A gente precisa disso. Foi um dos principais pontos aí da eleição de 2018, né, de 2022. É sempre aquela ladainha que a história é machista, misógino, todo aquele papo bocó, sabe? E as primas do Zap também. Foquem bastante nisso, gente. Foquem para quebrar essa imagem. Aí depois eu falo o seguinte, né? Meu foco será construir um time de referências em diversas áreas. Bacana, importante. Já tá começando a pensar nisso, graças a Deus. Porque depois, né? Quando chega 1º de janeiro de 2027, que tem que nomear todo mundo, aí fica todo mundo assim, né? E a gente vai nomear quem? Tem que começar a procurar de agora. Estou começando pela economia, para dar continuidade ao projeto que Guedes começou e a pandemia não permitiu, de controle responsável de gastos públicos. Pode parecer bobagem. Aqui eu vou abrir um parêntese e vou falar para vocês, ó. Talvez eu possa estar até me empolgando. Não cravem 100%. Mas eu gostei muito que o Flávio falou sobre controle responsável de gastos públicos. Pegamos a relação de dívida PIB. Vamos lá. Por que isso aqui me empolgou? Mas eu tô falando, não bate o martelo 100%. Gente, um controle real de gasto você tem que ter. Não pode ser Deus dará. Só que uma coisa é você ter um controle responsável. O que é controle responsável? É um negócio relativamente amplo. Às vezes tem momentos, como foi o próprio Fica em Casa, que você vai precisar gastar um pouco mais, porque tá todo mundo preso em casa. E vai ter momentos que você gasta menos. E, de preferência, você busca sempre, né, fechar no lucro. Quem quer ficar no prejuízo? E aí o Flávio, ele tá falando uma coisa que eu gosto bastante. Hoje se discute no Brasil o quê? O tripé macroeconômico. É meta de inflação, câmbio flutuante e... Meta de inflação, câmbio flutuante e... Meta de inflação, câmbio flutuante. Qual a terceira? Meu Deus do céu, velho. Eu não pausa aqui. Vou até olhar na internet pra não ficar de idiota. Eu dei pausa e já lembrei, porque assim, é exatamente o ponto principal do tripé macroeconômico que tem relação com isso. Câmbio flutuante, meta de inflação e o superávit primário. Superávit primário. O superávit primário. O maldito superávit primário. E por que eu queria lembrar isso? Porque você constrói toda a economia do Brasil para você atingir o superávit primário, sem esquecer outras coisas. Quando você discute sobre isso, relação dívida-PIB, e você vê, por exemplo, que o Saxida, vez ou outra, ele está perto, né? Bolsonaro, dessa turma, discutindo. E o Saxida é um cara que sempre bateu muito nessa tecla, da questão da relação dívida-PIB. E ele puxa essa questão para falar o seguinte, cara, às vezes tem momento que a gente gasta mais, gasta menos, e se o PIB aumenta, então, enfim, né? Se o PIB aumenta, você ganha mais. Então você não fica tão preso, tão travado, e você dá um indicativo que talvez você não vai seguir, né, essa cartilha que pelos últimos aí 40 anos vem destruindo o Brasil, que o Lula não está disposto a mudar em nada, ele só continuou todo esse legado da FHC, aquela turma de sempre, a Mínio Fraga, sabe, PS Arida, Helena Landau e tudo mais. Então, quando o Flávio vem falar sobre isso, ele não tá falando de austeridade fiscal, né? Não. Cara, vamos ser responsáveis. Pronto. E eu confio no Flávio para ser um cara responsável. Sabe, um olhar para a economia diferente, mais preocupado com as discussões mais recentes. Saiu um texto na Financial Times aí no último dia 5, mais especificamente. Até compartilhei ontem com o Arthur que postou, falando aí sobre os bancos centrais no mundo. Só um resumo do resumo do resumo. Que o povo tá basicamente chegando a ser uma conclusão. Falaram inclusive isso em Harvard. Não deu para provar por A mais B que tem uma meta de inflação e aumentar os juros para tentar atingir essa meta a todo custo, que isso tem alguma relação e que isso está funcionando e que isso vai fazer com que o país avance ou deixe de avançar. Basicamente só está dando dinheiro para banqueiro. Inclusive foi uma crítica nos últimos dias. Mas vamos continuar. Esse texto é a depender, a gente comenta algum dia nessa semana, se couber tempo, se não, procurem lá, o Arthur postou, vocês conseguem achar lá no Twitter. Aí a jornalista da Folha continua perguntando pro Flávio, o senhor quer dar um recado para o mercado que reagiu mal? E o Flávio disse, eu não quero dar recado, eu vou mostrar quem eu sou, sabe? E acabou, velho. E o Flávio fala, eu sou um moderadão, tenho os meus princípios, tenho sangue Bolsonaro, mas nenhum ser humano é igual ao outro. Em vários momentos ele tinha um entendimento, eu tinha outro. Ele não quis tomar, né, a picadinha, eu tomei 2 doses. Só para te dar um pequeno exemplo de que vocês eram um Bolsonaro centrado, equilibrado e que tem algumas opiniões próprias.
O candidato da direita precisa ter sangue Bolsonaro. E eu adorei a resposta de novo, né? Quem tem que falar é o povo. Na minha concepção, sim. Qualquer candidato que tenha o nome Bolsonaro, que é o meu caso, já parte de um piso bastante alto. Os partidos que não quiserem caminhar conosco vão ter que pesar se vale a pena queimar um quadro mais forte para ir para uma eleição bastante polarizada, quando esse quadro pode concorrer para outra função, né? Ser candidato ao governo, senador, vice, quem sabe, né? O Flávio não falou aqui. E aí ela pergunta, estamos falando de Tarcísio? E ele diz, todos os nomes que estão colocados vão ter que fazer essa conta. Ratinho, Zema, Caiado, Lula e Bolsonaro estão na mesa. Vale a pena arriscar um quadro importante para ir para a eleição tão polarizada? Cada um vai fazer a sua avaliação, que não tem que ser feita agora. Falta muito tempo para a eleição. Eu não sou cara que defende que temos que ter a todo custo uma chapa 100% pura e tudo mais. Cara, eu aceito composição. Só que o que vinha sendo feito antes era assim... Ou era uma chapa 100% centrão, porque era importante derrotar o Lula, ou já se partia do pressuposto que no máximo se aceitava um Bolsonaro para ser vice. Então você vê que claramente ninguém queria composição nenhuma. Eles que queriam mandar, escolher ministros e tudo mais. Se você quiser compor e ser o vice, aí eu aceito essa discussão. Ratinho Júnior pensar em ser um vice? Ok. Vai ter o apoio e o endosso do Ratinho Pai também? Kassab vai jogar junto com todas as prefeituras? A gente pode pensar. Construir o Brasil, vamos nessa. Eu não tenho dúvidas que com Flávio à frente a gente vai estar discutindo liberdade de expressão e a luta contra o autoritarismo, que para mim são as pautas centrais. O presidente do PL, o Valdemar, está convicto de sua candidatura? E aí o Flávio traz números, acho que são bem robustos. O PL vai ter mais de 20% do tempo de TV. Vai ter fundo partidário, o maior de todos. Vai ter o povo, que isso não tem preço mesmo. Vai ter a militância aguerrida, que em outro bloco no Brasil tem. Não precisa de mais nada. Ciro Nogueira segue defendendo apenas Tarcísio e Ratinho. E ele diz, eu sou amigo dele. Tenho certeza que ele está se baseando em pesquisas antigas. A candidatura que tem mais viabilidade é a minha. Aí disse, isso não é uma espécie de chantagem? Aí o Flávio responde, né, bicho? Nós temos o direito de definir qual vai ser o nome que vai simbolizar a continuidade deste movimento que Bolsonaro inaugurou. Ele tem o direito de escolher, e é o direito dos outros partidos lançar outros nomes. Eu sou obrigado a ir contra os partidos porque eles acham que a pesquisa fala que é melhor A, B ou C? Não. Eu tô seguindo aqui, Bolsonaro me dá ambição, eu vou. O senhor falou que é pacificador e diferente de seu pai. O estilo Bolsonaro não é o ideal, aí tá ali. É o meu jeito, não estou fazendo teatro. Todo mundo que tentou ser igual ao Bolsonaro se deu mal. Bolsonaro é inigualável. Ele é minha referência, só que eu tentar ser igual a ele, eu não vou estar sendo eu. Isso daqui eu acho importantíssimo, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Eu realmente acho que é muito importante que o Flávio seja ele, sabe? Com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. O Jair é um só. Não tentem imitar Bolsonaro. Até em respeito a Bolsonaro, sabe? Ninguém precisa ser igual a ele. Bolsonaro é Bolsonaro, irmão. Não vai nascer outro. Não adianta. Nasceu um assim, uma vez a cada 200 anos, um líder popular como ele. Não é assim. Você não fabrica uma pessoa como Bolsonaro. Houve um diagnóstico que a militância estava desgarrada. Houve um diagnóstico meu de que a militância estava de cabeça baixa. O lançamento do meu nome resgata essa esperança. Eu tenho um sobrenome que não preciso ficar explicando o que eu penso. As pessoas já sabem. Você compra um Bolsonaro e quando abre a caixinha você não tem surpresa. E eu não acho que é assim, você compra um Bolsonaro. Eu acho que, para além dos filhos, acho que os filhos acabam a ajudar. O Jair conseguiu isso assim de forma magistral. Você olhar para ele e já vir várias ideias do que ele defende em vários pontos, em vários âmbitos. E a última pergunta da entrevista era, qual a proposta do senhor para a segurança, né? Boas experiências que eu vi em Salvador, em que pessoas que cometem crimes graves ou reiteradamente, como roubo de celular na rua, ficam presas de verdade. Não vou ter tolerância. Podem me criticar à vontade, mas a população vai ter uma plataforma de segurança radical. O marginal perigoso vai mofar na cadeia. E, se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Essa resposta do Flávio, quando eu vi ele falando de roubo de celular, com tanta coisa acontecendo no Brasil, é porque eu acho que o roubo do celular realmente dialoga com o cidadão. Eu acho que trazer essas pautas que realmente estão no dia a dia do povo é bom, viu? É bom
E eu acho que são coisas que conquistam. Acho o Flávio, assim, tô cada dia mais feio. Eu tô muito empolgado. Acho que eu tava aqui, Flávio, na militância cabeça baixa, meio triste. Agora eu tô feliz da vida. Estou feliz da vida. Aí a pergunta que a manchete era mais ou menos na linha seguinte, né? O senhor prefere a anistia ao seu pai ou derrotar o Lula? O que você acha que é mais importante? Ele fala, ele fala o seguinte, o meu pai, ele será solto quando a gente não reeleger o Lula, né? Ele fala que uma coisa está ligada à outra. Então, o ponto principal é a gente derrotar o Lula, que através disso ele vai se eleger e a gente vai lutar pela liberdade do Brasil. Mas vamos continuar. Começando aqui pelos nossos amigos do Centrão. Ciro Nogueira. Ele reagiu, né? Como foi a pergunta ali da Folha de São Paulo, e disse que a candidatura do Flávio não é viável. Tinha que ser o Tarcísio ou o Ratinho Júnior. Aí temos o vídeo, temos a fala do Ciro. Ele tá muito abatido. Tô preocupado com o Ciro. Parece até que ele tá tomando remédio pesados, né? Pelo olhar assim, meio perdido, cabelo despenteado, sabe? O cara que tá assim, muito coçando na cabeça. Ele não tá bem. Não tá bem. Talvez ligar aí pro André Esteves, pedir um apoio nesse momento. Tá só vendo aqui a mensagem que me mandaram. Mas não tem tanta relevância, não. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver o Ciro Nogueira. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Eu já tinha externado anteriormente e os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era uma sorte, ou do governador Ratinho. Mas é uma política como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Tá aí, né? Não, porque isso, com argumentos e tudo mais. Isso foi de ontem. Talvez um bom argumento para convencer o Ciro Nogueira foi dado alguns meses atrás. Sabe por quem? Sabe quem deu um argumento para convencer o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, rapaz. Aí passou. Aqui ele tá com o cabelo penteado. E aí, Ciro Nogueira? O que foi que aconteceu? O seu vídeo aqui de fevereiro, campeão. Olha o que ele dizia. Eu acho que se o presidente for apoiar o Tarcísio, o Ratinho, tem que decidir esse ano. Né? Porque eles têm que se renunciar aos seus mandatos lá em abril do próximo ano. Se ele for insistir até o final, é porque ele vai colocar vai lutar para ter o direito de ser candidato, e se não for, vai ser um dos seus filhos o candidato, ou Flávio ou Eduardo. Senador, o senhor fala de outros candidatos. A sua escolha pessoal, se o senhor pudesse ponderar e defender alguma candidatura num cenário que o ex-presidente não consiga, o senhor tem um nome que o senhor defenda? Eu gostaria de votar no nome Bolsonaro. Se possível, Jair. É o meu candidato a ele. Mas se não, minha preferência está na família Bolsonaro. Na família Bolsonaro. Tanto os filhos quanto a ex-primeira. Eu tenho uma aproximação maior com o Flávio. Mas tenho um respeito enorme pelo Eduardo. Seriam dois grandes candidatos. Seriam dois grandes candidatos. Ele ainda fala que ele preferiria o Flávio. Rapaz, meu amigo. O que é que mudou nesses meses, Ciro? O que é que mudou? Rapaz, vocês precisam me falar, né? Ciro Nogueira. Aí, ontem no início do dia, 11 da manhã, a matéria original falava que líderes do Centrão não atendem convite e esvaziam a reunião com o Flávio. Falava que ninguém ia, né? Flávio convidou Valdemar, Rueda, Ciro e Marcos Pereira. Aí dizia que, exceto Valdemar, todos teriam rejeitado o convite, né? Você vê que o português está super bem escrito. Ó. Todos rejeitaram, né? Deveria ser todos teriam rejeitado. Mas tudo bem, né?
O jornalismo hoje em dia escreve rápido, eu também erro direto. Eu erro com muito mais frequência até que os jornalistas. Mas passado o tempo, nem todo mundo rejeitou. Na verdade, só uma pessoa não foi, que foi o Marcos Pereira. A CNN já fez uma matéria na madrugada de hoje. Fresquinha, vocês estavam dormindo já. Acho que a maioria. Reunião de Flávio com presidentes de PP União Brasil termina sem apoio definido. Mas teve a reunião. Após a reunião, na casa do Flávio, Ciro Nogueira, Rueda, né? Tava todo mundo lá para discutir. Eles falam que vão levar o que foi dito lá para siglas, para discutir nos grupos deles. Não houve adesão imediata dos dois partidos ao lançamento do Flávio, apontou o Rogério Marinho. O Rogério Marinho falou bastante com a imprensa depois, falou sobre várias coisas, que também participou da reunião ao lado do Valdemar. A ideia é que Ciro Nogueira e Rueda ainda se aprofundem em conversas com lideranças das siglas, governadores filiados que pretendem se candidatar ao Planalto, como o Ronaldo Caiado, e demais atores políticos. Na oportunidade, o senador Flávio colocou as condições de dar sua candidatura, a necessidade de estarmos juntos, o que pretende apresentar como projeto de país. Tanto Ciro quanto Rueda, que hoje representam uma federação, ouviram e foram muito receptivos e vão conversar com seus partidos para tomarem uma decisão, afirmou Rogério Marinho. Rogério Marinho disse que um retorno ao PL não é esperado nem hoje nem amanhã. Ele afirmou ser preciso dar tempo para que a candidatura de Flávio seja maturada, sem um prazo específico. Ele ressaltou ainda haver muitos meses pela frente até o prazo para a oficialização dos apoios. Rogério Marinho minimizou a ausência de Marcos Pereira, que foi convocado, mas não compareceu. Marcos Pereira, o nosso Marquinhos Censura, alegou divergência de agenda, então tinha algo mais importante, mas temos que levar em consideração que estamos a 3 meses do processo de candidatura e a 6 meses ou 7 meses das convenções. O anúncio do Flávio foi na sexta, então haverá necessidade de decantar esse processo, das pessoas amadurecerem a ideia de que o PL tem sua candidatura, a partir daí os partidos vão analisar. Sendo muito bondoso com o Centrão, que é algo que eu não costumo ser, é só, gente. Imagina, se todo mundo tivesse um pouquinho de abnegação e um sentimento patriótico em seu coração. Vamos aqui para olhar os candidatos de verdade. Esquece Eduardo Leite. Isso não é candidato, não pontua em nada. Mas você tem, Tarcísio, que você era candidato. Vamos colocar, que representa o Marcos Pereira, do Republicanos. Ok. Então, vamos pensar em partido. Tem Republicano. Aí você tem o PP, do Ciro Nogueira. Então o próprio Ciro Nogueira. Mas o PP já está unido com o União Brasil, e é uma federação. Então acho complicado, né, se é uma federação, e o Caiado, que é candidato. E você tem o Ratinho Júnior, que é do PSD, que é governador. Terminou seu segundo mandato, não pode vir para a reeleição. Então imagina se todo mundo sentasse na mesa e começasse assim a olhar. Oferecer para o Caiado o Senado, eu acho muito difícil. Porque o Caiado disse que já foi de tudo na vida. Senador ele não quer ser mais, já foi governador 2 mandatos, quer porque quer, tá precisando de vir a presidente. Não sei. Mas conversar com o Caiado, falar, Caiado, bicho, tu aí do Centro-Oeste, sabe? Vive a vida toda aí perto do pessoal do agro. E tem um alinhamento na segurança pública. Nesse ponto aí não dá pra criticar muito o Caiado, não. Vem de vice, pô. Pra agradar a Federação do União Brasil e do PP. E não necessariamente tem que terminar por aqui. Porque depois tem um governo, tem ministérios. Nessa brincadeira, você pode falar com o Ratinho Júnior a mesma coisa. Ratinho, bicho, vai para senador. Porque assim, o Caiado tá no fim da vida. Tá no fim da vida. O cara tá com mais de 70 anos. Ratinho Júnior, pô, acho que tem 40 e poucos. Aguenta a tua vez aí, bicho. Vira senador aí 8 anos. Sente aí o drama da Casa Alta. Vem para nos ajudar e vamos compor. Vamos ver quem é o teu grupo político, o teu grupo. Um espaço aqui que realmente faça sentido, que tenha algum alinhamento com nossas ideias. Não é possível que não tenha. Ratinho Júnior vem se mostrando aí pelo menos um cara favorável, por exemplo, a questão das escolas militares. Para um cara ser favorável a isso, eu acho que é um indicativo que na educação ele vê alguma coisa de forma minimamente similar. Porque se ele tá nessa... Essa pauta é muito específica para mostrar que tem um certo alinhamento ideológico. Pô, vamos conversar, bicho. E resolve aí. Sabe? Vamos se resolver aqui de alguma forma. Quem sabe a gente costura aqui algum tipo de arranjo para o próprio PSD aí se manter no governo do estado. Manter lá, já tem o Ramute lá, estado importantíssimo. O Kassab tá lá na secretaria, né? Pô, um cargo importante.
E por republicanos, pô, o que o Marcos Pereira ganharia? Eu acho que as chances da direita ter 41, 54 eu acho impossível. Eu espero estar enganado. Mas acho que eleger 54 senadores eu acho que é basicamente impossível. Mas 41 é possível. 41 você elege o presidente do Senado. Que eu acho que a tendência, né, é você realmente tentar eleger alguém da direita, talvez o próprio Rogério Marinho. Já na Câmara, eu acho muito difícil. O Marcos Pereira já externou por diversas vezes querer ser o presidente da Câmara. Vamos conversar. A gente vai ter a maior bancada, o Centrão já tá aí na pista. Elege o Marcos Pereira aí, pô, presidente da Câmara. Se pra uma força, e vamos trabalhar junto. Você consegue unir o país todo. Você não precisa do MDB, escantou o MDB, deixa o MDB chorando. Vamos ver o que o MDB vai fazer aí. Tentando ficar debaixo do guarda-chuva do PT. Você tem aí basicamente os estados mais importantes, todos alinhados. Uma bancada gigante, tempo de TV absoluto. É pra vencer no primeiro turno. Só basta aí ter, né, um sentimento mínimo patriótico no coração. Como é que eu colocando aqui um só pra vocês verem, gente, que é possível, pô, ter algum tipo de conversa que todo mundo aí possa ficar minimamente feliz. É possível. É possível. Só que todas as conversas que vinham sendo feitas até agora era para tentar extorquir Bolsonaro e emplacar uma chapa 100% do Centrão. É impossível. Essas pessoas, elas sabem disso, elas não são loucas. Elas sabem que a direita é gigantesca, tem voto, só que faltam quadros. Ainda que a direita queira ser o mais puro possível, não tem quadro suficiente. Vai acabar sobrando algum espaço que vai precisar trazer gente para governar junto. Vamos vencer Lula no primeiro turno. Vamos vencer Lula no primeiro turno. Vamos consertar esse país. Quem que quer viver do país do jeito que tá? Aí você vê, né? Motivos para celebrar a candidatura do Flávio Bolsonaro. A Tsuki coloca aqui, né? Caio Junqueira. Aumenta a percepção dos participantes no encontro de que não tem o sobrenome Bolsonaro na cédula, como adversário do Lula, né? Mais atrapalha do que ajuda. E aí o Hitler diz que Ratinho pai liga para o assessor muito próximo de Lula que Ratinho Júnior não será seu adversário. Então tem algo que não tá fechando, né? E só de ver esse povo batendo cabeça é mais um motivo para eu ficar feliz. Muita desconfiança na viabilidade e na manutenção dessa candidatura? Sim, todos ali presentes nesse encontro, William, tem uma crença cada vez mais consolidada nesse campo da direita de que você ter o sobrenome Bolsonaro na cédula, né, no caso na urna eletrônica, mais atrapalha do que ajuda a candidatura. Não que pontue mal, né, o Flávio Bolsonaro pontua com 35, mas para um segundo turno contra o Lula, esses 35 é insuficiente para derrotá-lo. E a percepção é de que se for um Tarcísio de Freitas ou se for um Ratinho Júnior, o potencial de vitória sobre o Lula é muito maior, sem sequer um Bolsonaro no segundo, porque o eleitor... Você diz a percepção daqueles que estavam lá agora à noite. Sim, e desse campo político, né, dos consultores políticos, né, do pessoal dos players, né, que a gente chama, né, os agentes políticos, eles têm cada vez mais claro de que o eleitor não quer um Bolsonaro ou um perfil Bolsonaro, eles querem um perfil de alguém que mire para frente, que não venha com uma pauta como anistia, né, que foi logo a carta de apresentação do Flávio Bolsonaro, e é isso que o Flávio certamente está escutando ali nessa reunião, né, que do jeito que está, não vai, não vence, fragmenta a direita e fica muito mais difícil de derrotar o Lula. Esse é o momento que vive. Alguém pode falar do Ratinho Júnior, é importante a gente colocar nessa equação. A informação que eu tenho, William, não é um rumor, é uma informação de quem recebeu essa ligação. Teve um assessor muito próximo do presidente de Lula que recebeu uma ligação do Ratinho pai, dizendo o seguinte: Ratinho Júnior não será adversário de Lula. Se Ratinho pai tinha autorização para dizer isso, não sei. Mas essa informação chegou ao terceiro andar do Palácio do Planalto. Estranho isso, né? Estranho essa informação chegar lá pro Lula. A boa mesmo é essa. Como atrapalharam os planos do Kassab em São Paulo, né? A Pamela fala: Bolsonaro é o pai, respeitar, né? Olha o desmonte do xadrez 4D do Centrão que esse homem, né, tá fazendo. A Sarita complementa: Bolsonaro atrapalhou os planos de Kassab, que sonhava em ser governador. E isso é real. Cadê? Cadê, velho? Esse aqui? Não, não é esse não. Ah, esqueci de mandar pra mim mesmo esse vídeo. Deixa eu pegar aqui no Twitter. Olha aqui o perfil da Sarita. Bora. Tô abrindo, calma. Já abri, tô aqui só passando o dedo pra baixo. Pronto.
Vocês já repararam que a gente se movimenta e a gente vai aproveitar o estúdio da CNN para trazer apuração, para trazer informação. É o que a gente vai fazer agora com apuração sobre o personagem dessa história. Vinícius Murad já aqui comigo no Hora H. O personagem dessa história que está em silêncio até agora. Vocês já ouviram a gente falar várias vezes sobre o Tarcísio Gomes de Freitas. E Vinícius, bem-vindo, meu querido. O fato de Flávio Bolsonaro, ter anunciado a sua candidatura não está mexendo só com a discussão da eleição majoritária para presidente da República, está mexendo bastante também com o cenário, com o xadrez político aqui de São Paulo. E você tem apuração para contar para a gente como é que as peças estão se movimentando. Bem-vindo, boa noite. Ótima noite, Thaís, a você, a todos que nos acompanham. O xadrez político balançou bastante, porque aqui nos bastidores os caciques, as lideranças políticas, apostavam muito na candidatura de Tarcísio de Freitas para a presidência, abrindo espaço para a disputa estadual ao governo de São Paulo. Alguns nomes vinham despontando, entre eles o de vice, Felício Ramute, vice-governador atual do estado de São Paulo, é um nome que ganhou força recentemente, mas também do secretário de governo de Tarcísio, que vem a ser o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Fato é que Kassab quer cada vez mais, segundo aliados, ser ele o candidato aqui no estado de São Paulo. Essa é uma informação importante, Vinícius, que você traz, porque o Kassab, até pouco tempo, se apresentava apenas como um grande articulador político, alguém que não assumiria mais um cargo executivo. E o que você está dizendo agora é que não, é que ele estava querendo vir como candidato ao governo de São Paulo e disputar contra o Tarcísio aqui, aí é outra história, né? Ele não disputaria contra o governador Tarcísio de Freitas. Diz que seria candidato com o apoio de Tarcísio. Tarcísio indo para a eleição majoritária, exatamente. Claro. Mas ele deve sair do governo, vai sair do cargo dele, provavelmente ainda neste mês, talvez no próximo, para cuidar das articulações eleitorais. Com candidatura dele ou não sabemos. E uma informaçãozinha, uma pitada de bastidor aqui no Hora H. O governador Tarcísio de Freitas vai sair de férias, Thaís. No próximo dia 25, ele vai para Orlando, passar 15 dias descansando, porque quando voltar vai ter muito trabalho, seja para a disputa estadual, seja para a disputa nacional. Isso a gente vai saber. Mas Tarcísio está incomodado com o timing da indicação de Flávio Bolsonaro, da indicação de Jair Bolsonaro. A gente apurou aqui na CNN que Tarcísio pretendia fazer uma visita a Jair Bolsonaro na prisão, lá na Polícia Federal em Brasília, para conversar e ouvir do próprio presidente qual seria a decisão. Essa visita não aconteceu, a decisão de Bolsonaro por Flávio veio antes, e aí vamos acompanhar os próximos passos disso tudo, né? Tá um silêncio, gente, ninguém consegue saber, né, Vinícius? Mas você já trouxe apuração para cá. Falando do tabuleiro de São Paulo, gente, o maior colégio eleitoral do Brasil, é óbvio que o Brasil todo tem interesse em saber o que está acontecendo aqui. Tá vendo aí, né? Silêncio que ecoa, mas onde o Tarcísio falou. A gente já chega lá já. Esse momento aqui é impagável, né? Porque envolve esse silêncio. Líderes do Centrão receberam ligações da Faria Lima, pressionando para que Flávio Bolsonaro retire a candidatura à presidência. Pessoas revoltadas com o fato do Flávio ter feito um anúncio de que quebra, né, a construção de um nome forte. Será que eles realmente queriam um nome forte? Vamos ver que esse vídeo aqui, só o iniciozinho dele, rapidinho, que é importante. Desde sexta-feira foi um grande terremoto. O que eu apurei ao longo do fim de semana é que esses líderes do Centrão, presidentes de partidos, receberam muitos telefonemas do mundo econômico, do que a gente chama Faria Lima. E não era só assim, o que a gente faz e agora o que acontece. Não, pessoas revoltadas com o fato de Flávio Bolsonaro ter feito um anúncio que quebra uma construção, esse é o significado, né? Quebra uma construção de um nome forte. Por quê? De um lado, se a gente olhar a pesquisa Quest, ela inclusive diz que essa pulverização da direita no primeiro turno ajuda a impedir qualquer chance de Lula vencer no primeiro turno. É muito improvável um Lula, pelo menos a preço de hoje, vencendo no primeiro turno, porque a rejeição a ele é bastante forte. O Datafolha agora, desse final de semana, mostrou uma rejeição de 44%. Quer dizer, um percentual de brasileiros que dizem que não votam em Lula de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, essa pulverização ajudaria a consolidar uma ida ao segundo turno. Para quem analisa o cenário, e também dentro da Faria Lima, que muita gente analisa, tem análise inclusive de institutos de pesquisa, colocar um candidato no segundo turno inviável como Flávio Bolsonaro seria dar a Lula uma vitória numa bandeja. E por que Flávio Bolsonaro poderia ser o nome para o segundo turno?
Nem vou mais continuar. Já deu pra entender, né? O lobby, né, amigo? O lobby acontece. E você vê o Centrão liga pra quem? Pro Centrão. A Faria Lima pra quem? A Faria Lima liga pra quem? Pro Centrão, né? O Centrão é a base da Faria Lima. Ai... Chega, cansa. Mas eu achei isso aqui, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Tá fácil. Acho que tá cada vez mais fácil para as pessoas entenderem que o mercado financeiro não é bonzinho. Vamos falar assim, né? Não é bonzinho. Eles não são os grandes responsáveis por contratar pessoas, por gerar investimento. Porcaria nenhuma. Eles controlam o dinheiro. E através do dinheiro que eles controlam, eles querem ditar os rumos da política do país. Ontem, o Carlos fala assim, ó. A Faria Lula, na verdade ontem não. Ele já falou hoje, né? 00:13. A Faria Lula se apresenta como elite esclarecida, mas hoje é o maior obstáculo ao desenvolvimento nacional. Querem reconhecimento sem nunca ter suado por ele. Não merecem nem o cheiro dos meus bagos após uma pelada de futebol. Você vê que o Carlos está sem papas na língua, já perdeu a paciência. E ontem mais cedo, aí sim, né, antes do almoço, ele tinha postado isso daqui. E acho que para pessoa leiga fica mais fácil de entender o processo. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil registrou a menor taxa Selic da sua história. Sim, isso é verdade. Foi no pós-pandemia que a coisa desarranjou. Isso ampliou o crédito, incentivou investimentos, gerou empregos e fortaleceu o poder de compra das famílias, porque não valia a pena ficar com dinheiro parado. Você tinha que fazer alguma coisa para o dinheiro circular. Não é agora que o dinheiro parado está rendendo 15% ao ano. Hoje, sem pandemia, com juros novamente em níveis elevados, o cenário se inverteu. O povo enfrenta aperto financeiro, enquanto os bancos acumulam lucros bilionários. É nesse contexto que a eventual entrada do Flávio no debate presidencial desperta inquietação no chamado mercado, porque simboliza a possibilidade de recuperação do poder de compra da população, algo que contraria interesses ligados à concentração de renda aos privilégios estabelecidos. Basta observar certos símbolos culturais da elite da Faria Lima, como tapetes à porta, né, com a frase "trouxe vinho", pô, vídeo em outro universo. E ali o Flávio colocou, taxa Selic cai para 2%, a menor da história, 5 de agosto de 2020. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, com cerca de 15%. Agora, 30 de julho de 2025, com Galípolo e o Lula. Como os bancos lucraram como nunca no primeiro ano do governo Lula, né? Até 2024, que a Selic já está também nas alturas de novo. E depois do lançamento da candidatura do Flávio, né, a notícia lá do Valor Econômico, bancos perdem 62 bilhões em valor de mercado com pré-candidatura do Flávio. Não é difícil entender. Aí, em mais uma análise, aí puxando mais pessoal do mercado, a Tsuki postou ali, né? Se o mercado valoriza analistas cheirosos como Noronha, e ele mesmo está afirmando que nenhum candidato da direita tem a força eleitoral do Flávio, então a lógica natural seria: sigam o que o próprio analista preferido de vocês está dizendo. Só que não é isso que acontece. Eles preferem Lula, preferem 4 anos previsíveis de desgaste, de perda de credibilidade, até um Bolsonaro ou alguém no entorno dele dentro da chapa. Eles aceitam perder o país, mas não aceitam perder o controle. Eles aceitam Lula, mas não aceitam Bolsonaro. Eles seguem análises cheirosas até o momento em que a conclusão da análise aponta para um Bolsonaro. Nunca se tratou de encontrar um nome viável para derrotar o Lula. Nunca. É sobre controle e manter Bolsonaro longe da mesa onde se decide, né, as questões do poder. Vamos ver aqui. Com gente, gestores e empresários também de grandes setores aqui, eu percebi o seguinte: existe uma resistência a 4 anos mais de Lula? Existe. Mas a maior resistência é ter o nome Bolsonaro numa chapa. Senhor Noronha, quem vai ser o primeiro a cair fora do nome Bolsonaro? O PSD, claramente, ele tem um projeto diferente. Então, nesse aspecto, o Kassab já tinha dado várias sinalizações, que se não fosse o Tarcísio candidato, ele teria candidato. Eu acredito, William, que desses nomes, o Caio e o Daniel falaram isso aí, e eu também concordo que o piso que o Flávio tem, eu acho que é muito difícil algum outro candidato da direita, por mais fragmentado que tenha, tirar essa posição dele do segundo
segundo turno. Mas o Ratinho Júnior é talvez o candidato que mais ameaça, vamos dizer assim, essa posição do Flávio Bolsonaro. Isso porque é um nome viável, que pode aglutinar outros apoios e que vai contar com uma estrutura partidária muito forte, que é a do PSD, lembrando que esse partido elegeu o maior número de prefeitos, por exemplo, no país, e isso pode dar uma estrutura partidária muito forte para o Ratinho, né? O Republicanos, acredito que não necessariamente vai abandonar, vai depender muito de outras composições. Acho que o Tarcísio tem uma postura de lealdade em relação ao Bolsonaro e pode, para não criar nenhum tipo de problema com o Bolsonaro, defender internamente de que o partido apoie a candidatura se Flávio decidir insistir, né? O PP, embora o Ciro Nogueira seja muito próximo do Bolsonaro, de quem inclusive foi ministro da Casa Civil, mas tem um outro grupo ali, do União Brasil, que pode optar por não fazer nenhum tipo de composição. Então corre o risco, eventualmente, dele perder o apoio dessa federação por conta ali da pressão do União Brasil, né? Então o Flávio, ele pode acabar tendo como partido formal na campanha dele apenas o próprio PL, partido dele, né? E o Republicanos. E os demais partidos optarem por um projeto diferente. Só o PL com apoio do povo também, né? Aí vamos lá. Vejam só. Assunto sério. Lauro Jardim. Vamos olhar algumas notas que ele publicou ontem, né? Nosso porta-voz do mercado financeiro. 5 da manhã ontem, 5h56 da manhã. Flávio Bolsonaro tenta reverter a crise de credibilidade de sua candidatura a presidente. Hoje vai se encontrar no início da noite com o presidente dos partidos, né, da direita, todos aliás céticos. Falta muito para Flávio conseguir convencer de que tudo isso é para valer. Nem Tarcísio, que ele diz apoiá-lo e foi o primeiro a ser informado dessa candidatura, se manifestou publicamente sobre o tema até agora. Ainda que Tarcísio faça alguma declaração hoje, tudo isso soa estranho. E realmente soa estranho. O silêncio do Tarcísio durante todo esse tempo, bicho, mais atrapalhou do que ajudou, viu? Aí, 4h47 da tarde, na minha concepção, o Lauro Jardim publicou a matéria mais importante da coluna dele ontem, que foi esse daqui, ó. Nesse ponto, o Tarcísio ainda não havia falado com a imprensa. Aqui, Tarcísio ainda não tinha falado com a imprensa. Não tinha falado nada. Eu tô frisando isso por quê? Porque o Lauro Jardim prova que ele tem fontes e que toda a fala do Tarcísio foi tudo combinadinho, né? Não foi um negócio espontâneo, mas tá ali, ó. Enfim, Tarcísio fala sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente. Ele não falou ainda, ele iria falar. Aí tá ali, ó. Tarcísio já acertou com alguns assessores no evento hoje, no interior de São Paulo. Vai, enfim, falar sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro a presidente da República. Já se passaram 3 dias desde que o 01 anunciou que foi ungido pelo pai como candidato dele. E desde então, Tarcísio manteve-se completamente mudo. A ideia é que seja uma fala que demonstre lealdade a Bolsonaro, mas, segundo o assessor, com palavras devidamente calibradas, para não dar a impressão de apoio entusiasmado. E realmente ele conseguiu, porque ninguém conseguiu ver a fala do Tarcísio e achar que foi um apoio entusiasmado. Na avaliação do que o cercam, Tarcísio continua candidatíssimo a presidente. Espero que não, viu, Tarcísio? Enfim, Tarcísio falou que o Flávio basicamente vem aí para se somar com outros nomes que já estão na pista, como o do Romeu Zema, do Ratinho Júnior, ficou assim meio estranho. E aí eu acho que o melhor termômetro talvez seja o povão. Aí eu não trouxe uma postagem, né, do Rafael, mas vários comentários de quem viu o apoio do Tarcísio, né, que você vê bem calculado, que é para não dar ideia que ele tá entusiasmado, para não dar ideia que ele tá gostando. Aí você vai lendo ali, né? Começando, Vanberto Sena. Tarcísio demonstra toda a sua decepção com a escolha de Bolsonaro. Não conseguiu disfarçar, embora tenha se esforçado, né? Declarou apoio para não cometer um suicídio político. Aí o Flávio Silva. Falou tudo, não falou nada. Aí o outro Flávio. Fica imaginando a dor de ter que se manifestar e ainda joga o nome dos outros para disfarçar. Jamais será o líder que o Brasil precisa. Nessa hora tão difícil, homem de geleia. Com todo respeito, Rafael. Aí o Felipe, senti pouco entusiasmo por parte do Tarcísio. Um cara que foi eleito por Bolsonaro tem que se expor, né, com mais entusiasmo. Henrico Celico, aquele posicionamento fora dos seus canais oficiais, bem estratégico, com cara de quem comeu e não gostou. É o Marcelo Marques. Rapaz, que apoio minha boca, viu? O entusiasmo aí foi pro saco.
tudo extremamente protocolar. Foi um apoio meia boca, lamentável. Ele deveria apoiar enfaticamente o que o presidente Bolsonaro decidiu, diz a Luísa. Aí o João Ricardo, meio morno, né? Colocou outros nomes, não foi enfático em dizer que apoia o Flávio, pelo menos reafirmou sua lealdade a Bolsonaro, que leva a crer que não se lançará candidato. Aí a Aline, não me convenceu. Parece que ele não estava nem um pouco a fim de falar o que falou. Aí o Maxi, não consigo nem ligar mais para essa decepção do Tarcísio. Óbvio que entre Lula voto nele, mas se continuar assim, sei não. Aí o Fábio, não sinto firmeza. Quando ele vem com esse papo que tem o Zemo, Caiado, o Ratinho, o apoio ao Flávio é um apoio sem graça. Aí o Direita Insider, aspas, todos extremamente qualificados. Pô, Tarcísio. Aí o David, Tarcísio e Ciro Nogueira estão bem sérios e meio abatidos, né? Jairo Antônio Silva, senti inveja. Fábio, não foi bom. Renan, apoio bem meia bomba, hein? Aí o Pablo, falou por falar. Elton, achei forçado. João, quanta felicidade nessa declaração, hein? Gildênio, apoio estranho, hein? Roberto, bem água de salsicha. Pra somar tudo isso, quando o jornalista perguntou, e aí, o que é que tu acha da candidatura do Flávio? É boa? Aí a resposta do Tarcísio, né? O tempo dirá se foi a melhor opção. O tempo dirá. Rapaz, você tá feliz de ter casado com sua mulher? O tempo dirá. Fala isso na frente dela, Tarcísio. Quando alguém perguntar se tu escolheu a mulher certa, olha para ela e fala, não, o tempo vai dizer, o tempo dirá. Fala na cara dela, pra ver o que ela vai fazer contigo. É bom até olhar o tamanho da aliança. Talvez seja o tamanho da marca que tu vai receber na cara. Fala isso da tua mulher. Não, o tempo vai dizer. Rapaz, que aliado é esse, viu? Que aliado é esse, viu? E o problema disso é o quê? Que vira notícia. Então, assim, tu é o porta-voz de uma ala. Na verdade, tu dialoga muito bem com a ala. E essa ala aí tá louca pra destruir o Flávio. E tu ainda manda uma dessa? Isso a gente vai avaliar ao longo do tempo, tá cedo. A gente tem tempo de maturação. Realmente, você calculou pra não ser entusiasmo, viu? Aí tá ali, ó. Tarcísio diz que apoia Flávio, mas que está cedo ainda para avaliar a escolha de Bolsonaro. Centrão resiste a Flávio e Tarcísio diz que o apoia, mas que Sandor não é o único nome da direita. Esse apoio, para vocês, mais ajuda ou mais atrapalha? Menos mal falou, né? Menos mal. Acho que pelo menos tá melhor do que ficar calado. Aí temos a Ferronato, a Tarcisete número 1, de boa também, nenhum problema a ser. Ela coloca, o Tarcísio falou que tem outros nomes nossos que também se lançaram, né? Vocês querem que o vice venha de onde? De Marte? Não, Flávio, o problema não é esse. O problema é que o pessoal queria um apoio real do Tarcísio. Para não apanhar. Porque assim, é só ver como a imprensa já tá tratando. Já é uma nova fonte aí para tentar desgastar o Flávio. E aí o Fiorino, acho que ele deu uma resposta que eu gostei, que ele fala assim, ó, eu entendo perfeitamente o seu posicionamento sobre o Tarcísio, mas sabe o que é difícil de entender? O Brasil inteiro tem certeza, bicho, que Bolsonaro gosta e defende o Tarcísio. Sabe? Bolsonaro dá cara a tapa, velho, pela galera dele. Sempre deu. Sabe? Quando teve, você pega lá, até a Vaza Jato, o pessoal pegou o Moro pela mão, vestiu camisa do Flamengo, foi lá pro jogo, sabe? Não sem medo nenhum de se queimar, basicamente isso. Aí na hora que a questão se inverte, o tempo vai dizer, né, se junta aí ao Zema, Rotinho Júnior, ao Caiado. Pô, cara. Porque, aí ele diz, né, mas por que o Tarcísio se envolveu com pessoas que odeiam o Bolsonaro? Pô, beleza, né? Não tem problema também se envolver, porque ele precisa governar, né? Esse ponto aí é ok. Só que depois o Fiorino fala, né? Por que essas pessoas se sentem à vontade para estar ao lado do Tarcísio enquanto odeiam o seu principal padrinho político? E esse aí é um grande ponto, né? Então, no final do dia, na boa, internamente, eu sendo muito honesto, eu tô achando ótimo também isso daí, porque o Tarcísio, por muito tempo, foi aquela figura incriticável, sabe? Que as pessoas, não, porque o Tarcísio é um bom gestor, todo mundo repete que Tarcísio é um bom gestor, mas na hora que você começa a apertar pra explicar, a galera tem dificuldades pra explicar, né? Não, vida que segue, vida que segue. O que Tarcísio articulava antes da candidatura de Flávio ao Planalto? Tarcísio analisava a conjuntura eleitoral a nível nacional, com foco no Nordeste.
o governador que ainda avaliava se lançar o Planalto, chegou a ligar diretamente para dirigentes de partidos de direita no Nordeste na semana passada para discutir possíveis alianças. Mas confia, viu? Tarcísio nunca quis ser candidato a presidente, nunca quis, é uma missão, né? Ele tá vendo pro sacrifício. Ele nunca quis ser presidente da República. Nesse vídeo aqui eu não vou dar play não, porque tem mais coisas que eu não quero comentar no vídeo. Tarcísio é quem mais perde com o anúncio de Flávio, na avaliação de políticos próximos ao governador. E por quê? Com essa percepção. Mesmo que Flávio não continue com seu movimento, com essa candidatura, Tarcísio teria dificuldade, né, agora de retomar. Flávio não vai retroceder. Tarcísio virá para a reeleição e vamos todo mundo ficar feliz. Sinal verde para Flávio na presidência expõe mais uma geringonça da família. A candidatura de Flávio parece mais um jogo de equilíbrio de forças nas internas do clã Bolsonaro. Seu Jair corre risco de ver sua liderança contestada abertamente pela direita insatisfeita. Aí o Rafael diz, né, que só análise imparcial, sem bile. Quem seguir imprensa e influenciador enviesados nos próximos dias para tentar ler o cenário político no Brasil tá perdido. Aí você vê, né? Nosso amigo Flávio Bolsonaro, nosso presidente, ele já recebeu apoio aí do líder do Vox na Espanha, o Abascal, um líder da direita lá na Espanha, né? O Idem Corrupto tá comentando, e aqui é a postagem, né? Eu coloquei antes porque às vezes o pessoal não sabe quem é o Abascal. Então, até para na hora de do Atlas e registrar isso na história, eu boto primeiro um tweet, depois a fonte primária. Somente os bolsonaros podem salvar o Brasil da ditadura de Lula e seu capanga, Dom Pedro III, e restaurar a liberdade e a prosperidade dessa grande nação. Então, para mim, essa postagem aqui é graças ao nosso amigo Eduardo Bolsonaro, viu? E aí, pegando a sequência disso, o próximo passo de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Vamos entrar em recesso parlamentar já. E aí, em janeiro, o Flávio já pretende viajar países, né? Viajar para diversos países da América do Sul, Europa e para os Estados Unidos para se encontrar com autoridades. O objetivo é conseguir a adesão de líderes estrangeiros à sua candidatura, que tem como foco a anistia às vítimas do 8 de janeiro, incluindo o próprio Bolsonaro. Ainda acho que é blefe, que é balão de ensaio. O cara vai rodar o mundo pedindo apoio, sabe? Não, você quer pra ser balão de ensaio. Ah, Deus do céu. O povo é louco. Que em 2026 possamos chamar o descondenado de descondenado. Pois é, Eduardo, pois é. E para mostrar, né, a força do bolsonarismo. Isso aqui eu não acho bobagem. Flávio Bolsonaro está ganhando em média 100 mil seguidores por dia no Instagram desde que anunciou sua candidatura, né? Espero que ganhe muito mais, né? Nosso futuro presidente. Espero que ele tenha o povo o seguindo. Espero. Fé em Deus aí. Jogue duro, Flávio. Estamos juntos. E só duas coisinhas para encerrar o vídeo. Primeiro é o seguinte. A Folha de São Paulo ontem veio falar que o PL diz ter ultrapassado a marca de 1 milhão de filiados com campanha e prisão de Bolsonaro. O Duda Lima tá feliz, né? A Yatsuki fala, 40 anos de partido, filiação pouco menos de 800 mil pessoas, 25 dias de campanha usando a prisão de Bolsonaro, 220 mil pessoas se filiaram. O partido não tem força própria, não tem identidade própria, não tem mobilização própria. Quem move as pessoas não é o partido, é Bolsonaro. E quem move o partido não é o partido, são as pessoas movidas por Bolsonaro. É mais ou menos assim. Bolsonaro sofre, o povo reage, o partido usa a reação, o partido cresce. O partido vive da imagem do Bolsonaro, sobrevive do carinho que sentem por ele e cresce na dor dele. Eu sei que um partido precisa ter musculatura, só que isso tudo é muito sujo, não é orgânico, é movido pelo sentimento do Bolsonaro. Isso tem um peso. E eu espero de coração que pelo menos o PL use isso pelo bem de Bolsonaro. E para encerrar o vídeo, o Supremo quer julgar Eduardo Bolsonaro antes do TSE abrir candidaturas. Tirar no meio da eleição é difícil, né? Tirar antes de registrar, assim, tem que tirar, que se Eduardo registrar a candidatura, ser garfado é ruim, né? Mas não tem nada de perseguição política não, né? Confia. Gente, qual a pressa de julgar agora? É porque já tem uma sentença, né? É porque ele já tá condenado.
Enfim, eu sabia que não dá pra falar do judiciário. Não vou deixar de falar do meu presidente, né? Tem muita gente aí pra falar do judiciário. Vamos falar do nosso presidente, Flávio Nantes Bolsonaro. A união da direita, gente, é agora. É agora. Quem é? Eu nem vi essa. Eu só tô percebendo agora que tem essa imagem, tem alguém aqui de costas, né? Tem cabelo em cima. Então não dá nem pra falar com o Eduardo, né? Nem o Carlos. Tá careca. Já se assumiu careca. E o Carlos é calvo. Então quem é aqui? Será que é o vice? Não vai me dizer que é o Eduardo Leite, viu? Que aí não presta. Brincadeiras à parte. Vote em mim na iBest. Só precisa votar uma vez só. O link tá aqui na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Relembrem, já desde já, comecem a trabalhar no voto feminino. E vamos, que ano que vem é de eleição daquele jeito. Daqui agora rumo à vitória. 1º de janeiro de 2027. Eu quero estar visitando Bolsonaro. De preferência, né? Lá na cerimônia da vitória. De preferência na cerimônia da vitória, viu? Rapaz, é sério. Eu tô falando. Eu crio um inferno nesse país. Com Bolsonaro na cerimônia da vitória, eu não aceito, sabe? Não tá. Eu não quero nem saber de Laurinha, de Eduardo, de coisa. Irmão, assim, ó, é Bolsonaro e eu. A Michelle pode estar toda lá, porque é mulher, mas é Bolsonaro. Não, mas eu vou tocar o terror, eu vou aloprar o Flávio, Eduardo, cara. O Jair na cerimônia lá, é eu do lado dele, irmão. Quero nem saber. Mas eu vou fazer uma campanha nacional pra vocês me levarem pra lá. Campanha nacional. Kim é ao lado do Jair. Não quero nem saber. Não tem protocolo, só pode... Não quero saber. Eu sou o 06. Eu sou o 06, sou adotado. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.